Olá! Na última semana eu senti de trazer por aqui que o dermatologista ele vai muito além de alguém que pode te auxiliar, né, a introduzir uma rotina de cuidados personalizados para sua pele, te indicar procedimentos estéticos. Mas, para além da estética, ele é um médico especializado no tratamento, no diagnóstico de doenças e patologias cutâneas. Por isso, vou trazer aqui uma sequência de vídeos falando sobre as principais doenças dermatológicas, um pouquinho de teoria sobre a sua fisiopatologia e também a abordagem e o tratamento, sempre nessa linha integrativa, em que a gente utiliza sim todo o desenvolvimento e tecnologia da medicina tradicional, mas associa, né, essa abordagem com técnicas, com ferramentas de cura mais ancestrais e sempre ancoradas aí no mais natural possível. A primeira doença que eu vou falar nesse vídeo é a psoríase, uma doença que acomete de 1 a 3% da população, podendo acontecer em qualquer idade, desde crianças até idosos, mas existe uma prevalência um pouco maior entre a terceira e a quarta década. Trata-se de um problema de pele que é determinado geneticamente, ou seja, tem uma herança genética, e há aí uma alteração imunológica com aumento da expressão de alguns subtipos de linfócitos e aumento na secreção de mediadores e citoquinas pró-inflamatórias. Mas, para que tudo isso aconteça, para que isso se expresse ou não em determinados indivíduos, existe sim fatores ambientais que são o gatilho do surgimento ou da piora da patologia. Dentre esses gatilhos ambientais, um dos mais estudados é alguma infecção, né? Principalmente que tem mais estudos científicos, a infecção por estreptococo, que pode ser aí um gatilho para o sistema começar a desenvolver as lesões de pele. Além disso, algumas medicações, como por exemplo os beta-bloqueadores, o lítio, anti-inflamatórios, podem ser aí também fatores que desencadeiam. Alguns estudos mostram que até alterações climáticas, determinados hábitos alimentares, né, ruins em geral, aumento de ingesta de bebida alcoólica, e até algumas doenças como alterações endocrinológicas podem também ser gatilhos para o surgimento da doença. E o que já é muito bem também evidenciado são os fatores emocionais. O estresse do dia a dia, a ansiedade, quadros de depressão também são fatores muito importantes na hora de a gente fazer o diagnóstico tanto das crises, né, quanto daqueles pacientes que ficam recorrendo com as lesões e também às vezes no surgimento, né, de uma pessoa que não tinha lesões de pele e às vezes começou a desenvolver. E claro, na hora da abordagem, a gente está contemplando, né, o tratamento e o gerenciamento dessas questões emocionais é extremamente importante. E como que são as lesões, né? Então, são lesões eritematodermatóticas, traduzindo, são lesões avermelhadas que formam escamas, geralmente escamas até mais grosseiras, com uma coloração mais ou menos prateada, que vão formando principalmente nas regiões extensoras do nosso corpo, cotovelos, joelhos, região periumbilical e até no couro cabeludo. Essas lesões a gente chama da psoríase em placas, que é a psoríase mais comum, né, de manifestação mais tradicional nos pacientes. Existem alguns outros subtipos, que é a psoríase gutata, que são lesões pequenininhas em forma de gota. Essa é muito comum acontecer após uma infecção por estreptococo. Em geral, essa é autolimitada. Após 2 a 3 meses, o paciente acaba entrando em remissão do processo. Além disso, a psoríase pode também ter manifestações um pouquinho diferentes, como a manifestação pustulosa, que formam pequenas bolinhas de pus, muitas vezes disseminados, e esse caso é muito comum em pacientes que acabam usando de forma inadequada corticoides orais.
Depois que a medicação é metabolizada, o paciente pode então evoluir com essa forma, que é uma forma muitas vezes grave, exacerbada da doença e às vezes até precisa de internamento. Por isso aqui vale também sempre o cuidado em relação a tratamentos muito invasivos, sem orientação, que vejam que inclusive, né, pode até piorar a situação. Existe também a psoríase nas juntas, chamada de psoríase artropática. Ela acontece em menor quantidade dos casos e, em geral, a gente faz um acompanhamento junto com um reumatologista. Além disso, também ela pode ter um acometimento ungueal nas unhas. Muito comum o paciente estar tratando, por exemplo, uma micose e não se tratar disso, mas se tratar de uma psoríase. Lembrando que o diagnóstico sempre deve ser feito por um médico através do exame físico. Existem alguns sinaizinhos, como por exemplo o sinal da vela, em que a gente faz uma curetagem, uma raspagem da escama e vão surgindo escamas por baixo. E um outro sinal clássico que é o sinal de Auspitz, que é um sinal em que a gente faz essa remoção da crosta e por baixo vai surgir uma pele mais avermelhada com pontos de sangramento que também aí reforçam esse diagnóstico clínico. Às vezes o paciente vem já passando muita pomada, fazendo tratamentos aí inadequados e isso acaba dificultando esse diagnóstico no consultório. Às vezes a gente precisa lançar mão então de uma biópsia, ou seja, de retirar um pedacinho de pele e mandar isso para análise. O que acontece dentro da pele, né? Qual que é o mecanismo da formação dessa patologia? Então, há uma alteração ali na proliferação dos queratinócitos, que são as principais células, né, da nossa epiderme, aumentando, então, essa proliferação epidérmica, formando, então, essa lesão em forma de escamas, de crosta. Além disso, como já falei, como há uma alteração inflamatória na pele, existe também essa questão aí de uma lesão mais avermelhada, em algumas pessoas até pruriginosas, ou seja, que coçam, e quando elas vão cicatrizando, vão deixando uma manchinha, às vezes até branca, durante um período, até a pele se normalizar. Lembrando que, isso é muito importante, a psoríase ela não é contagiosa, não passa de uma pessoa para outra, mas infelizmente ela ainda gera um estigma muito grande nas pessoas que têm a lesão, né, e de forma assim mais extensa. Mas, reforçando, ela não passa de uma pessoa para outra. E para finalizar, no próximo post a gente vai falar então um pouquinho sobre a abordagem, sobre formas de tratamento da psoríase.